É com alegria que a gente saúda todos vocês, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, com a paz gloriosa de nosso Deus, Criador de todas as coisas, que está no mais alto e sublime trono. E nesse momento a gente faz um convite a voltar a meditar na palavra de Deus. E todos que gostam de ouvir e meditar na palavra do Senhor estejam convidados para, através desse canal, a gente dar continuidade. E vamos voltar a esse trabalho maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Meus irmãos, e o nosso convite é para a gente ler e meditar hoje no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de João, capítulo 4, do versículo 19 até o versículo 26. Então vamos orar e dizer: Pai Santo, nesse momento se faz presente, Senhor, conosco. O Senhor que está no mais alto e sublime trono, através do Salvador que o Senhor nos concedeu, e através do seu Santo Espírito, se faz presente conosco, a nós que estamos lendo e meditando, e todos aqueles que através deste veículo de comunicação também conosco está, lendo e meditando na sua palavra. Dai-nos sabedoria, Senhor, para a gente entender a sua palavra como realmente o Senhor quer falar conosco. Toda honra e toda glória seja sua, hoje e sempre. Amém. Irmãos, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Deus nos concede essa graça. Ele que está no mais alto e sublime trono, Criador de todas as coisas, enviou sua palavra ao mundo através de seu Filho amado, para que assim a gente, através dessa palavra, a gente possa crer e fazer a sua vontade. Ele como nosso Pai celestial, como nosso Pai Criador de todas as coisas. E está escrito em João, capítulo 4, do versículo 19, até onde Deus assim nos permitir. Jesus está num diálogo com a samaritana, e a mulher samaritana chega a fazer algumas perguntas a Jesus, como essa a partir do versículo 19. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Respondeu Jesus: mulher, acredite no que eu te digo. A hora vem e já é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ele, o nosso Pai celestial, é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado o Messias. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meus amados irmãos, como a gente sempre gosta de falar com plena verdade, que a palavra de Deus é 100% pura e verdadeira, poderosa para salvar, a saber, todos os que creem e obedecem esta palavra.
Aqui nos apresenta um diálogo que Jesus teve com uma mulher samaritana quando ela ia buscar água no poço. Jesus ali estava descansando um pouco de sua caminhada enquanto os discípulos tinham ido à cidade para comprar algo necessário, os alimentos, as coisas do grupo. Então Jesus ali, a mulher vem, quando vai tirar água, primeiramente ele pede a ela de beber daquela água que ela veio pegar naquele poço. E ela diz a Jesus: como é que o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Naquela época, os judeus não se davam bem com os samaritanos, mas Jesus disse a ela: mulher, se você soubesse quem te pede, dai-me de beber, tu era quem me pedirias, e eu te daria de uma água que você jamais teria sede, mas transborda dessa vida para outra. E ela ficou curiosa e pediu daquela água. Então me dê dessa água para que eu não volte mais a vir pegar aqui. A água que Jesus estava se referindo é os ensinamentos da palavra de Deus com o Espírito Santo, que é o rio de água viva. Então, meus irmãos, um encontro onde também a mulher faz perguntas ao mestre sobre a adoração. Naquela época havia uma disputa. Os samaritanos diziam que era nos montes que devia adorar a Deus, e os judeus diziam que eram em Jerusalém. Aí ela pergunta a Jesus: e aí, onde é que se deve adorar? E Jesus responde: mulher, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E agora não precisa mais ser em um determinado lugar. Em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade, adora o Pai, porque são esses os adoradores que o Pai busca que o adorem. Então não é necessário ir para os montes somente, nem vir para Jerusalém. Adora o Pai em qualquer uma parte, onde quer que a gente esteja, desde que esteja em verdade e em espírito, transformados pelo poder de Deus, nascidos de novo. São esses os verdadeiros adoradores que o Pai busca para que o adorem. Jesus deixou claro, e interessante, Jesus aqui se revela como o Messias. Ela diz: eu sei que tudo que o Senhor está me ensinando agora, quando o Messias vir, ele vai nos ensinar talvez até mais. Aí Jesus diz: sou eu, o Messias, que estou falando contigo. Grande oportunidade, que coisa bacana e bonita. Jesus se revela àquela mulher, e ela imediatamente vai chamar todos os seus conhecidos na cidade para que venha conhecer Jesus. Outra vez, Jesus agora faz a pergunta aos discípulos em outro texto, quando ele foi edificar a igreja. Ele pergunta aos discípulos, porque os discípulos andavam sós também, e pergunta a vocês: quem é que o povo diz a meu respeito? O que é que o povo diz? Quem sou eu? Um dos discípulos disse: mestre, uns diz que o Senhor é João Batista, outros diz que tu sois um profeta, e assim por diante. Aí Jesus diz: mas e vocês? Quem é que vocês acham que eu sou? Ali Deus fala por intermédio de Pedro. Pedro se enche de Deus e diz: tu és o Messias, o ungido do Deus vivo. E Jesus ali diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
Pedro, naquele momento, representava todos os salvos em Cristo que iriam fazer parte da igreja dele. E disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E essa igreja, a pedra angular, a pedra de esquina, é o próprio Jesus. É o cabeça da igreja, o qual o nosso Pai Celestial, o Criador, enviou ao mundo e incumbiu ele desta grande responsabilidade e deste grande poder dele ser o cabeça da igreja. Edificou a igreja e garantiu que aqueles que fazem parte dela, as portas do inferno, não prevalecerão sobre ela. Sobre ela quem? A igreja que ele fundou. Quando o ser humano sai do mundo pecaminoso e passa a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, o qual Deus concedeu que o Messias, o ungido dele, fosse o cabeça desse corpo, então ele ali falou que as portas do inferno não prevalecem sobre o povo dele que faz parte da igreja. E deu a chave do reino dos céus para que os que fazem parte da igreja pregar essa palavra, que a palavra é a chave do reino. Toda vida que um ungido de Deus, através de Jesus, enviado por Jesus, prega a palavra de Deus, o Espírito Santo toca nele e ele sai lá do mundo pecaminoso e passa a fazer parte desse corpo. Ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, e aí é onde está a chave do reino dos céus, a palavra de Deus pregada pelos ungidos do próprio Messias, o Filho do Deus vivo, que fundou e edificou esse corpo chamado igreja. E quando passa a fazer parte, aí passa a fazer parte de um povo salvo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, que é o próprio Messias, o enviado, o ungido do Deus vivo. Meus irmãos, então aqui está, mais uma vez, a gente abrindo e reabrindo esse trabalho de pregação através desse canal, e espero que vamos dar sequência com a autorização do nosso Deus, Deus Supremo, que está sentado no mais alto e sublime trono, o Deus Criador, o Deus vivo, como o apóstolo Pedro chamou: tu sois o Messias, o ungido do Deus vivo. E ali o Messias, o Cordeiro de Deus, a palavra de Deus que se fez carne nele, disse a Pedro que foi o Pai que ungiu para que ele dissesse aquelas palavras. E aqui está Jesus diante da samaritana, e a samaritana, depois que ouve tantas coisas boas de Jesus, pregações, profecias, Jesus diz quem era ela, tudo. Aí ela disse: mestre, eu sei que o senhor é um profeta, porque estava falando tudo sobre ela. E chega ao ponto dela dizer: mas tudo que o senhor está dizendo aí, quando o Messias vier, ele vai nos ensinar tudo isso. Messias significa ungido. Lá na língua hebraica significa Hamashia, que é o Messias na nossa língua, o ungido pelo Espírito Santo do nosso Criador, do nosso Pai Celestial, o qual Jesus nos mandou a gente orar a Ele e dizer: Pai nosso que estás no céu, e pedir tudo a Ele e agradecer tudo a Ele em nome do enviado dele, do Deus vivo, que é o próprio Messias, que é o ungido de Deus, que veio a esse mundo
e se fez carne a palavra de Deus nele, para que todo aquele que ouça e creia seja salvo. Esse é o propósito de Deus, desse Deus vivo, que está no mais alto e sublime trono, o Altíssimo, como diz o Salmo 91. E aquele que está na sombra do Onipotente, ele está para descansar de verdade. Ele fica guardado porque o Altíssimo protege, o Altíssimo guarda. E a gente recebeu do Mestre Senhor, Filho do Deus vivo, do Messias, este grande presente que Ele nos deu, da gente se aproximar de Deus e poder chamar Ele de Pai. E aqueles que são filhos, salvos em Cristo, ou salvos no Messias, no ungido de Deus, como assim a gente queira chamar, têm a plena liberdade de chamar Abba. A palavra Abba é algo mais íntimo, significa pai. Mas só que naquela época os escravos da casa não podiam chamar o dono da casa de pai, porque só quem podia chamar eram os filhos legítimos. Nem aqueles que eram filhos adotivos podem ou poderiam chamar, segundo a carne, de pai. Mas Jesus abriu esse acesso para a gente chamar o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, o Deus onipotente, que está no mais alto e sublime trono, de Abba. Abba, Pai. Abba é algo íntimo. Só os filhos legítimos, através de Jesus, é que tem esse acesso de chamar Abba, Pai. E quando Ele nos ensina a orar o Pai Nosso, Ele já inicia dizendo, quando vocês orar, podem dizer assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E daí por diante, tudo que vocês quiserem, peçam em oração ao vosso Pai. E Ele, o Messias, Filho do Deus vivo, Ele proibiu até de nós, pediu que nós, como filhos, não chamasse mais a ninguém de pai, a não ser o Criador que está no céu, que nos criou e nos tornou filho através de Jesus, ou através do Messias, quando enviou a palavra, e essa palavra do Deus vivo, do Altíssimo, se fez carne no Messias para nos salvar, nos tirar do mundo pecaminoso e fazer participantes deste corpo de Cristo e poder chamar Deus de Pai. E com um nome bem mais íntimo, Abba. Abba é algo muito interessante que a gente tem que dizer com sinceridade. Quando a gente se dirigir ao nosso Criador, que for orar, quer seja no seu quarto, quer seja em particular, quando você pronunciar essa palavra Abba, pronuncie com sinceridade. Nós não podemos pronunciar essa palavra Abba, Pai, no pecado, mas a gente tem que pedir primeiramente perdão ao Senhor, e para poder a gente ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, para poder a gente ter esse direito de sair do mundo pecaminoso, abandonar o mundo das trevas, do pecado, das concupiscências carnais, abandonar as coisas que não agradam a Deus, para poder a gente, depois de morto para a velha criatura, para os costumes velhos, a gente agora, novos nascidos, com novos costumes, ensinados pelo enviado do Deus vivo, o Messias, o ungido de Deus, que nos deu todo o ensinamento e nos deu todo acesso para a gente ser lavado e remidos nos seus ensinamentos e no seu sangue,
e a gente assim ter o direito pela misericórdia e graça do Criador de chamar Ele de Pai, de pedir a Ele e agradecer tudo e com muita intimidade. Abba. Abba é uma palavra íntima. E foi pela misericórdia de Deus através de Cristo que a gente hoje tem esse acesso a chamar o nosso Criador de Abba, de coração, com gratidão a Ele por tudo de bom que Ele faz para conosco. Meus amados irmãos, que a graça desse Criador, desse Altíssimo Deus, Criador de todas as coisas, nosso Pai, através de seu Filho, o seu ungido, o nosso Messias, que Deus assim nos constituiu, o Emanuel, Deus conosco. Deus conosco por quê? Porque Ele, o Messias, é a palavra de Deus que se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. E o nome dele pode ser chamado Emanuel, Deus conosco, porque Ele é a palavra de Deus. Ele é o próprio Deus como palavra de Deus. Como ser humano, Ele é Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que purificou todos aqueles salvos, todos os que creem e obedecem a palavra de Deus, através do sacrifício na cruz, para ser um povo limpo e poder pronunciar o nome Abba, Pai. Da gente chamar nosso Pai, porque lá na velha criatura pecaminosa, somos apenas criaturas de Deus, para passarmos a ser filhos de Deus. É necessário o novo nascimento, passar pelo processo dos ensinamentos de Jesus, o entender pelo Santo Espírito, crer e obedecer a palavra de Deus, haver a morte da velha criatura humana pecaminosa, os velhos costumes que não agradavam a Deus, morrer em nós e nascer os novos costumes para adorar a esse Criador amado, único, Deus único, que não existe ninguém acima dele. Nunca existiu e nem vai existir, mas todas as coisas estão submissas a Ele, para Ele governar como quer, do jeito que Ele quer. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos e Deus continue abençoando todos vocês, meus amados ouvintes desse canal, e toda a família de vocês também. Deus abençoe.